Você sabia que foi feito para funcionar como Deus? Você sabia que Deus nos criou para sermos a sua expressão máxima de funcionalidade na Terra? Fique comigo nos próximos minutos e nós estaremos meditando na palavra Agindo como Deus. Fomos criados para funcionarmos como Deus. Criados para termos a sua característica implantada em nós e transferirmos ao próximo. O ser humano não foi criado para dominar sobre outro ser humano, mas foi criado para dominar a favor do outro ser humano. O capítulo de número 1, versículo de número 26 do livro de Gênesis está escrito: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. A palavra semelhança vem do hebraico demut. A palavra demut significa funcionar como, refere-se a operar como, fala de algo operativo. Deus está implantando dentro do homem a maior característica, funcionar como Ele. O que significa funcionar como Ele? Ter no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo as características de Deus. Todas as características de Deus são atributos. Existem em Deus atributos comunicáveis e existem em Deus atributos incomunicáveis. Um dos maiores atributos repousados sobre o ser humano desde a sua terra criação antes da queda do homem é a funcionalidade do amor. Alguns, em meio às eras, vêm tentando explicar o que significa de fato o amor. O que vem a ser essa chama que arde dentro do coração do homem? Platão tentou explicar, Sócrates e Aristóteles e tantos outros filósofos livres pensadores tentaram trazer a revelação do amor. Afinal, esse sentimento, alguns ousam dizer que não, ou essa manifestação mais profunda da reação que nós podemos ter por outro, seria esse o sentimento mais egoísta ou seria esse o sentimento mais altruísta? O importante é compreender que a característica do amor implantada em nós vem de Deus. Um ponto que nós precisamos compreender é que Deus não ama. Sim, Deus não ama. A capacidade de amar é exclusivamente do homem. Deus, ele é a própria pessoa do amor. O homem recebe sobre si o adjetivo da própria pessoa de Deus. Por isso, sem Deus é impossível amar. Por isso, todo amor fora de Deus é simplesmente um sentimento avassalador, que com o passar do tempo pode crescer ou pode diminuir substancialmente. O capítulo de número 3, versículo 16 do Evangelho segundo escreveu João está escrito: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que significa de fato isso? Se nós formos procurar dentro da língua grega o que significa amor, nós vamos passar pela palavra storge, filéu, eros, ágape. Nós iremos passar por vários significados, várias aplicações para cada momento necessário. Na realidade, nós vamos nos surpreender com a palavra amor dentro dessa característica. Nós não podemos nos esquecer que João era um hebreu, era um judeu. De forma alguma, nós podemos nos esquecer que o próprio Jesus era um judeu. A linguagem usada era o hebraico. Jesus não ensinou em grego, João não ensinou em grego. Então, quando o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a palavra amor aqui significa no hebraico doação. A palavra amor no hebraico é ahavá, o amor que age, o amor que doa, o amor que se expressa. A palavra ahavá traz a ideia e a consideração de que todo amor que não se expressa, não doa e não presenteia, não pode significar amor. Pode significar um sentimento de compaixão, pode significar um sentimento de pena, mas nunca um sentimento de amor. Ou até mesmo pode significar um egoísmo profundo, mas nunca um sentimento de amor. O homem foi feito demut, foi feito semelhante, foi feito para funcionar como Deus. Se nós fomos feitos para funcionarmos como Deus, e o amor que Deus tem é
ahavá. Agir como Deus significa expressar o amor em plena atitude. Se eu lhe digo que amo, se digo que amo alguém e não expresso, não presenteio, não me dou, não me deixo gastar e gasto por aquele que digo que amo, isso não é amor. Capítulo 12, versículo 15 da segunda epístola que Paulo escreve aos Coríntios está escrito: e eu, de muito boa vontade, me gastarei e deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Isso significa dizer que Paulo compreendeu no mais profundo teor da palavra o que significa funcionar como Deus. Infelizmente, a religião ela vem nos tirando do processo do verdadeiro funcionar como Deus, do verdadeiro agir como Deus. Se Deus amou e expressou o seu amor dando, isso significa que para que eu funcione, eu também preciso de fato e de verdade funcionar como Deus doando. Você vai lembrar do capítulo de número 6 do Evangelho segundo escreveu João. Jesus está ensinando por um longo período. A multidão está com fome. Aqueles que estão ao seu redor se desesperam porque existe um grande número de pessoas, mas existe uma falta de alimento para todas elas. O que fazer? Um discípulo chega até Jesus e diz: Mestre, manda que o povo vá embora para que compre pão. Jesus então olha para o discípulo e diz: Dei a vós mesmos a ele de comer. Aqui nós estamos vendo um confronto de alguém que funciona realmente como Deus, de alguém que é semelhante, demute, expressa o amor em forma funcional e alguém que é totalmente religioso. Nós somos acostumados a encontrar alguém caído pela rua, com fome, com sede, com frio, e nós oramos por ele, isso quando oramos, mas a verdadeira expressão do funcionar como Deus, ela age. Eu tive uma grande experiência recentemente saindo de um culto, tinha acabado de ministrar, e a ministração trouxe um grande avivamento, e esse avivamento me deixou muito feliz. Então eu saí do culto com a minha mulher e com os meus filhos, e nós saímos para lanchar. Nós fomos até um lanche, o lanche não estava muito bom, então nós fomos para um restaurante. Entre meio a lanchonete e o restaurante, alguém me chega para pedir o que comer. Como sempre acontece, aquele senhor, ele chega para mim e diz: preciso de algum dinheiro para poder comer, você pode me dar? Eu estava com dinheiro na carteira. E a primeira palavra que vem automaticamente pela cultura que nós é gerada é não. Porque passa pela nossa mente que a pessoa irá comprar droga, que a pessoa irá comprar bebida, ou até mesmo passa pela nossa mente naturalmente dizer que não, porque nós não queremos expressar e não queremos dar. Quando eu ia falar não, o Espírito de Deus me trouxe ao coração a palavra que eu tinha acabado de ministrar. Eu tinha compreendido e entendido naquele momento que tudo que eu havia ministrado era apenas religiosidade na minha mente, mas só se tornou vivo e verdadeiro quando eu disse sim àquele Senhor. Então eu levei a lanchonete, ele comeu, bebeu, eu abracei, orei por ele, e ali a obra do Espírito Santo foi concluída e foi feita, e o amor foi expresso. Isso significa funcionar como Deus. Se nós estamos indo para a igreja, voltando para casa, indo para o trabalho, andando na rua e não expressamos amor por ninguém, não nos doamos em favor de ninguém, não deixamos de viver a nossa própria vida para viver a vida de Deus no próximo, isso significa que nós não estamos agindo como Deus. Eu quero te convidar a partir de hoje a viver essa expressão mais profunda do amor de Deus, compreendendo que ahavá significa funcionar como Deus, doando em amor, e o amor que doa não cobra, é incondicional, é altruísta, compreende, entende, gera, filia aquele que está necessitado. Você já passou por isso, você sabe o que é necessitar. Por isso Jesus disse: eu não quero sacrifício, ide e entendei, misericórdia quero. Fique com essa palavra, compreenda os fundamentos do reino de Deus e haja como o próprio Deus.